Deus, Evangelho de João, capítulo de número 5. Se puderem ficar de pé, lemos a palavra de Deus. João, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curados, aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez reunirmos, adorando o Senhor nesse local, e agradecemos a Ti pela forma a qual o Senhor já tem falado por intermédio dos louvores desta noite que foram cantados, e pedimos que também, por meio da Tua Santa Palavra, Teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Senhor, nos fazendo compreender a Tua vontade, operando curas, operando libertações, operando salvação, tudo para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças. Meus irmãos, mais uma vez vamos falar sobre milagres e sobre os milagres que Jesus operou, e não podemos iniciar essa mensagem sem afirmar que Jesus continua operando milagres. Jesus continua sendo o mesmo. Não há nada que Cristo não possa fazer para abençoar o homem. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente.
tempo passa, mas Jesus continua o mesmo. O mundo vai mudando cada vez mais, e por que não dizer até mesmo os cristãos vão mudando seus relacionamentos com Deus, e muitas das vezes os relacionamentos dos cristãos com Deus acabam se tornando um relacionamento meio que distanciado, onde as coisas que às vezes nos ocupam nessa vida parece ser mais importante para nós do que o nosso relacionamento com Deus. Passamos mais tempo preocupados com as coisas dessa vida do que pensando nas coisas que verdadeiramente deveria ser a nossa grande preocupação, as coisas pertencentes ao reino de Deus e à sua justiça. Quando assim fazemos, nós vamos nos distanciando de Deus, o nosso relacionamento com Deus vai se esfriando, e muitas das vezes, quando nós precisamos de uma resposta de Deus mediante as nossas orações, parece que Deus não está preocupado conosco, parece que Deus não quer nos abençoar. Mas não, o problema não está em Deus, o problema não está em Cristo, o problema sempre vai estar no homem e no seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus, vinda pela boca do próprio Senhor Jesus, disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que nos preocupam relacionadas à nossa vida terrena nos seria acrescentada. Mas muitas das vezes nós não cumprimos esta ordem de Cristo, e às vezes nós pensamos, Cristo já não opera mais como operava, Cristo já não faz milagres como antigamente. Olha o que está acontecendo com a igreja de Jesus. Jesus é o mesmo, continua o mesmo, e nós precisamos despertar para essa realidade de buscarmos mais intimidade com Deus, para que quando nós buscarmos ao Senhor, o Senhor possa responder com o poder dos céus. Aleluias! Porque a vontade do Senhor é abençoar o homem. Nós olhamos aqui para esse texto, onde nós encontramos a experiência que um homem viveu com o Senhor Jesus, e esse homem tinha 38 anos, que estava cometido com a enfermidade, e diz a palavra do Senhor que ele era levado, porque não podia andar, era levado, colocado à beira de um tanque, conhecido como Betesda, onde ficava várias pessoas também nessa mesma condição, pessoas coxas, paralíticas, cegas, enfermos que ali ficavam esperando um anjo descer do céu, movimentar as águas, porque o primeiro que descia naquele tanque era curado. E ali ficava a multidão, esperando o seu dia chegar.
esperando o seu momento chegar. 38 anos. Esse homem não esperou. 38 anos sofrendo. Mas chegou o momento dele. Chegou o dia dele. O dia em que o Senhor Jesus foi ao encontro desse homem para operar na sua vida o milagre que ele precisava. Jesus se apresentou ali para aquele homem, diz a palavra, que Jesus, olhando para aquele homem deitado, sabendo que ele estava há muito tempo naquela condição, porque Jesus conhece toda a nossa condição, toda a nossa vida, o que nos aflige, quanto tempo estamos lutando com os nossos problemas, com as nossas aflições. Jesus conhece a nossa história, Jesus conhece a nossa vida e conhece melhor do que nós mesmos. E Jesus chegou diante daquele homem necessitado. E aqui nós precisamos fazer um destaque, irmãos, que faz toda a diferença nesse culto aqui nessa noite. E a diferença nesse culto nessa noite é afirmar para os irmãos: Jesus está aqui. Aleluia! Como ele parou diante daquele homem necessitado, eu quero dizer para você: Jesus está diante de você agora. Você que está ouvindo, o Senhor está diante de você e Ele te conhece. Ele conhece a sua aflição, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua ansiedade, Ele conhece as suas preocupações. E Ele quer te fazer uma pergunta. E a pergunta do Senhor para você nessa noite é: você quer receber uma bênção? Você quer ficar são? Era a pergunta do Senhor Jesus para aquele homem. Ora, aquele homem ficou 38 anos naquele poço. Claro que ele queria ficar são. Mas Jesus queria ouvir isso da boca dele. Jesus sabia disso. Jesus, muitas das vezes, Ele quer que nós possamos proclamar com a nossa boca aquilo que nós acreditamos. E dizer ao Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor é capaz, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Às vezes o Senhor quer que nós falemos com Ele daquilo que nós queremos que Ele faça na nossa vida. Mas aquele homem, quando Jesus faz a pergunta, aquele homem responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Não tem homem algum. Ah, meus irmãos, quem é o homem? Muitas das vezes para socorrer o outro. Porque às vezes a condição daquele que está do lado é a mesma, ou talvez pior. Ele estava cercado, rodeado de pessoas enfermas, esperando a oportunidade deles também. E quando a água movimentava, o que o enfermo ia fazer? Buscar a sua bênção. E o coitado paralítico ficava. Ora, pastor, mas poderia ter algum unção lá para auxiliar o paralítico?
Aliás, ficar do lado do paralítico esperando o anjo movimentar a água, sabe-se lá como é que esse anjo vai descer? Eu tenho meus problemas, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas para fazer, assim que o homem pensa. Então, meus irmãos, nós aprendemos que a coisa da nossa vida é que nós não precisamos esperar pelo homem, mas nem por isso a nossa situação está condenada. Nem por isso nós estamos condenados ao sofrimento, porque não tem um homem que possa me ajudar. Não! Porque Jesus veio para fazer exatamente aquilo que o homem não pode fazer pelas nossas vidas. E aonde o homem não vai, Jesus vai. Onde falta compaixão, Jesus tem compaixão. Onde falta paciência, Jesus tem paciência. Onde falta misericórdia, Jesus tem misericórdia. Onde falta poder, Jesus tem poder. E Jesus então disse para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra de Jesus foi uma palavra de autoridade. Jesus não estava dizendo assim: faz uma experiência aí. Quando Jesus diz assim, levanta-te, ele já tinha operado. Quando ele disse levanta-te, ele já tinha operado na vida daquele homem o milagre que ele precisava. Agora aquele homem precisava se colocar na posição, levantar, sair daquele estado em que se encontrava há 38 anos. Do ponto de vista espiritual, muitas das vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida espiritual como que nós estivéssemos paralíticos. Existem pessoas que parecem que têm que ser carregadas, não conseguem andar sozinhos. Crentes que parecem que têm que ser carregados. Eu me lembro de uma fala de um pastor, que ele dizia assim: tem pessoas, tem crentes que a gente tem que estar carregando ele até a porta do céu. E na hora de chegar na porta do céu, a gente empurrar ele e esperar, porque senão ele volta. E você tem gente assim, tem crente assim, mas o Senhor não nos quer assim. O Senhor quer que nós estejamos definidos, andando, sem depender dos outros para caminhar, para proclamar a nossa fé em Cristo Jesus, para testemunhar que Jesus mudou a minha vida, a minha história. E ele diz: toma a tua cama e vai para a sua casa, porque isso fazia toda a diferença, meus irmãos. Imagina um homem de 38 anos, agora ele está passando na rua carregando aquele leito. 38 anos, quem viu alguém levar aquele homem na cama e colocar lá naquele poço? Não sei quantas pessoas estavam carregando aquela cama daquele homem. Tem uma outra passagem que houve 4 pessoas para carregar um paralítico. Eu não sei quantas pessoas passou carregando aquele homem, mas alguém com certo viu alguém levando aquele homem, deixando na beira do poço. Agora ele vê algo acontecendo. Aquele homem está carregando a sua cama, o seu leito. Ele foi curado, ele foi restaurado. 38 anos ele esperou, mas valeu a pena. Chegou a hora dele, chegou a bênção dele. Meus irmãos, não desista, não desanima. Se está demorando, continua esperando em Deus, continua crendo. O Senhor chegará para trazer a sua bênção, para trazer a sua vitória. E quando Ele operar na sua vida, você vai poder carregar o seu leito para que as pessoas olhem para você e vejam o que Cristo faz na vida daquele que nele confia.
ficou preocupado. Alguém ficou incomodado. Você não pode carregar essa cama porque hoje é sábado. E no sábado você não pode carregar o seu leito. E ele disse assim para aquelas pessoas religiosas que nada puderam fazer para mudar a história daquele homem. E aquele homem olha para eles e fala o seguinte: aquele que me deu a palavra para andar e carregar o meu leito, ele não disse que eu não poderia carregar. Não é assim? Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Sabe o que aquele homem queria dizer para aqueles religiosos? Olha, como que eu posso não andar? Se a condição que eu tenho aqui, se quem me curou me disse para tomar a cama e andar, Jesus, Ele é o nosso sábado. Jesus é o descanso do homem. Em Cristo Jesus, aquele homem descansou do seu sofrimento. Que maravilha! Que bênção! Mas aquele homem não sabia responder ainda quem é que o tinha curado. É mais ou menos assim: chega alguém na igreja que nunca ouviu falar de Jesus, participa de um culto, o Senhor cura aquela pessoa e aquela pessoa não conhece nada sobre o Senhor Jesus, e alguém para: mas o que aconteceu? Você estava assim? Olha, eu fui lá, eu fui curado, mas quem é que te curou? Olha, eu não sei explicar direitinho quem é Jesus, porque primeira vez que eu tive contato com ele, eu não sei muito bem quem é, às vezes assim, ele era exatamente isso. Mas depois Jesus se encontrou com ele no templo. E aí sim ele foi saber quem é que tinha curado ele. Mas Jesus dá uma palavra para aquele homem, meus irmãos, e uma palavra que deve, assim, nos fazer pensar. Jesus olhou para ele e disse assim: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Por que Jesus daria essa palavra para aquele homem? Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Por certo, ele havia ficado enfermo como consequência de um pecado, e Jesus operou uma bênção na vida dele. E ele precisava agora cuidar da sua vida espiritual, da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus, para que coisa pior não acontecesse a ele. Às vezes, meus irmãos, as pessoas falam justamente nessa parte do milagre e tal, mas não menciona esse detalhe importante da fala de Jesus. É igual muitas vezes as pessoas falam assim: você não pode julgar ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não julgou. Lembra da prostituta? Da mulher adúltera? Lembra? Jesus falou que para ela: nem eu te condeno, vai em paz. E as pessoas acham que pode viver a vida no pecado do jeito que está, porque Jesus disse para aquela mulher adúltera: nem eu te condeno, vai em paz. Ora, Jesus não disse só isso para ela. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Nem eu te condeno, vai, mas não volte a cometer adultério. Vai, mas não volte para a vida errada que você estava. Vai, é o Senhor dizendo para esse homem: curado agora. Vai, você está são, mas não torne a pecar, para que algo pior não te aconteça. Meus irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos com Deus, porque muitas das vezes o pecado abre brecha para que o mal nos atinja.
Então precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Meus irmãos, que Deus possa operar na nossa vida através daquilo que nós ouvimos hoje, entender que o Senhor quer operar na nossa vida, quer fazer algo maior acontecer em nós para servir de testemunho para aqueles que estão lá fora, distante de Deus e que não conhecem Deus. E o testemunho pode ser através de milagre que Deus opera fisicamente, sim. Pode ser através de uma porta que Deus abre, sim. Pode ser através de um testemunho espiritual. Esse é o maior testemunho. O maior testemunho que alguém possa dar de Cristo Jesus é quando ele mostra para as pessoas que ele agora é nova criatura em Cristo Jesus, que ele foi restaurado, que ele nasceu de novo. Ele falava de uma forma, mas agora as suas palavras são diferentes. O linguajar é outro, a maneira de agir é diferente. E aqueles que reconheciam o passado, olha e diz assim: alguma coisa aconteceu. O que é que aconteceu com você? É isso que o Senhor quer, meus irmãos, que as pessoas chegam até nós e perguntam: o que aconteceu com você? Me conta esse segredo. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso desse resultado também. Quantas pessoas aprisionadas do vício e já tentaram de tudo, mas quando Jesus liberta, o que foi que você fez? Eu preciso conhecer esse Jesus. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Não podemos viver uma vida no comodismo espiritual. Não, se Cristo já operou em nós o grande milagre, vamos mostrar para as pessoas o que Jesus pode fazer também na vida delas. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém. E se Cristo operou em nós, também há de operar em outros. Talvez um parente, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez um colega de trabalho, não sei, mas sejamos testemunho vivo do que Cristo fez e pode fazer na vida das pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos estar cantando mais um.